Fala galera, tudo certinho? Hoje eu tô aqui mais uma vez para uma aula de ecologia, trazendo um conteúdo pesadão aí dentro da aula da biologia, que é o conceito de espécie. É um conteúdo aí que gera muita controvérsia, gera muita confusão entre os próprios biólogos aí, e eu tenho certeza que se você está estudando aí para sua prova, seja da faculdade ou seja do ensino médio, de alguma forma você está buscando entender um pouquinho mais sobre esse conceito. Porque afinal de contas, ao longo dessa aula, vocês vão ver que em muitos casos existem diferentes vertentes que acreditam que cada uma vertente define espécie de um determinado jeito. A gente vai estudar todas elas e depois eu vou mostrar para vocês qual que é o conceito mais aceito. Ah, e um recado importante, assiste essa aula até o final, que no final desse vídeo eu vou mostrar como que essa aula pode ajudar vocês a inserir no mercado de trabalho. Eu vou dizer como que essa aula ela pode ser inserida em algum conceito, em alguma atuação do biólogo aí. E já adianto, gente, o meu último vídeo sobre a atuação do biólogo, ele acabou fazendo um certo sucesso, né? Então, se você não assistiu, se você está pensando em fazer biologia, dá uma olhadinha lá nesse vídeo, que vocês vão ver várias atuações lá, o que o biólogo pode fazer, o que ele não pode, e daí vocês vão decidir aí o que vocês vão fazer da vida de vocês. E já adianto, uma daquelas atuações, esse conteúdo dessa aula, ele dá para aplicar com certeza em uma das atuações que eu falei lá naquela aula, mas eu vou falar isso só no final do vídeo, surpresa aí para quem assistir esse vídeo até o final. Ah, uma outra coisa importante, se inscrevem lá no meu Instagram, tá? Me sigam lá no meu Instagram, tá aí embaixo na tela aí, cabelo_Thiago, que tá rolando o sorteio aí do meu curso de Biologia Marinha, já tá fazendo sucesso aí muito antes do sorteio, já tem gente se inscrevendo, já tem gente fazendo lá o meu curso, gostando bastante, então tá esperando o quê? Vai lá, pergunta pelo meu curso, participa do sorteio lá do meu curso de Biologia Marinha. Beleza, gente? Sem mais delongas, então vocês já me conhecem, eu sou o Cabelo, professor Cabelo, doutor em zoologia, atualmente sou professor aqui da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, trabalho com biologia marinha aí desde 2011, mais ou menos, foi quando estava saindo da graduação, comecei a trabalhar com biologia marinha. E ecologia atualmente é a minha disciplina aqui, que é o meu forte. Hoje a gente vai falar sobre um conceito de espécie. É uma das primeiras aulas para quem gosta de ecologia, é tratar sobre o conceito de espécie. Afinal de contas, a gente em biologia, a gente fala sobre a espécie tal. Ah, eu estudo a espécie de Siri Arrhenius cribarius lá, uma das espécies que eu estudei no doutorado, né? Mas afinal de contas, a gente sabe bem o que é uma espécie? Né? A gente sabe assim, poxa, eu sei que uma espécie é assim, assim, assado, eu olho para um leão, eu sei que ele é uma espécie. Mas olha essa imagem aí, por exemplo, esse monte de abelhas, será que a gente consegue falar quais são mesmas, qual dessas são a mesma espécie, quais dessas são espécies diferentes? Muitas vezes isso acaba ficando um pouco difícil da gente olhar para uma espécie, principalmente quando você tem espécies crípticas, né? Onde você tem aquelas espécies que são muito parecidas. Aconteceu com várias espécies de camarões, eu já estudei aqui também, são espécies que você olha para elas assim, você fala, bom, parece tudo a mesma coisa, nunca que isso é uma espécie diferente. Mas sim, gente, muitas vezes algumas coisas, elas não tão visíveis aí aos nossos olhos, mas são de acordo com os conceitos de espécie que a gente vai discutir nessa aula, de acordo com esses conceitos, elas são consideradas espécies diferentes. Então, a necessidade do ser humano de querer agrupar, de querer separar tudo que ele vê, não é verdade? Se você tem lá uma coleção, sei lá, uma coleção de livros, você vai separar, a tendência é que você separe os seus livros ali por assuntos ou por áreas do conhecimento. Então, o ser humano tem uma certa tendência. E no caso das espécies não é diferente, né? As espécies de plantas, de animais, o ser humano vem desde a época lá de Aristóteles, que ele vem tentando achar uma forma de separar essas espécies, né, de agrupar elas de acordo com certas características que a tornam mais passíveis, né? Por exemplo, a nossa espécie humana está dentro do grupo dos primatas, todos os primatas têm lá uma característica em comum. Os artrópodes, por exemplo, dessa foto, todos eles têm o exoesqueleto, e dentro dos artrópodes você tem outra caixinha, que é a caixinha lá dos insetos, e os insetos têm suas próprias características. Dentro da caixinha dos insetos você tem a caixinha dos himenópteros, né, que são esses da foto aí.
então dentro dos himenópteros você tem vespas, formigas e abelhas, então conforme vai aumentando o número de características em comum, você vai agrupando ali em caixinhas até chegar a um dos menores agrupamentos possíveis aí, que é o que o ser humano consegue identificar como sendo uma espécie. Então, o conceito, né, o ato de identificar espécies partiu da tendência humana de separar e organizar as coisas. Mas afinal de contas, né, o significado da palavra espécie, ele é muito complexo. A gente pode ter essa palavra aí de espécie como uma coisa muito complexa. Por muitos cientistas eles geram muita ambiguidade, justamente pelo exemplo que eu dei sobre as espécies crípticas, né? Porém, essas espécies elas são baseadas aí em 3 critérios. Porém, esses 3 critérios eu vou mostrar depois que eu falar sobre os conceitos de espécie, tá? Então eu vou falar sim sobre os 3 critérios que atualmente a gente usa para falar assim, bom, isso aqui é uma espécie. Mas antes, a gente vai conhecer quais são os principais linhagens de conceitos de espécie que nós temos. A primeira delas é chamada de conceito tipológico, a outra é conceito biológico, depois nós temos o conceito evolutivo e de coesão, que a gente vai ver que são 2 conceitos aí que eles andam juntos aí dentro de todos esses conceitos, e o último conceito vai ser o conceito filogenético. Agora a gente vai estudar cada um deles de forma mais detalhada. Primeiro conceito tipológico. Eu acho que se vocês já tiveram as aulas aí de taxonomia ou as primeiras aulas de zoologia, vocês já devem ter deparado com o termo espécime, tipo, ou os termos holótipo, parátipo, né? Que são aqueles indivíduos de uma espécie que o descritor ele usa para identificar uma espécie e ele deposita lá no museu. Então, geralmente, os espécimes que são utilizados para identificar as espécies, que são na descrição da espécie, eles são fixados, etiquetados, como essa perereca aí da foto, e eles são depositados em um museu de acordo com o seu número de tombo ali. Então, o conceito tipológico, ele é o conceito mais tradicional. Ele é baseado em características fixas, né? São características assim que eu olho para uma espécie e falo assim, bom, tal espécie, imagina lá um camarão, tal espécie tem, sei lá, 12 espinhos na região dorsal do rosto, um espinho na região lateral, depois ele tem o segundo par de patas curvado, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, né? Então são características fixas que você pode anotar essa característica ali e falar assim, bom, se eu olhar todas essas características e bater com a descrição, então a espécie A pode ser considerada lá dentro daquela espécie. Então, a gente usa esse conceito para identificação de espécie. Então, ele é baseado na morfologia. Guardem bem esse termo, que se cair na prova de vocês alguma coisa aí sobre conceito tipológico de espécie, o carro-chefe aí é que ele é baseado principalmente na morfologia. A morfologia é como se fosse ali as características que vão definir a espécie. Então, a forma e a morfologia, elas são consideradas aí ideais para uma espécie. Então, eles estabelecem lá um indivíduo tipo, esse indivíduo tipo ele vai ser considerado lá o holótipo. Todas as vezes que você for querer identificar uma espécie, você achar que é aquela espécie, você consulta aquelas características. Se o indivíduo que você está observando ali bateu com aquelas características, então ele é considerado uma espécie. Então, ele é um conceito que ultimamente ele tem sido descartado, tá? Não, a gente vai ver que os conceitos próximos que a gente vai ver, eles são mais aplicáveis, na verdade, e eles estão sendo mais utilizados. Porém, alguns conceitos, né, algumas características desse conceito tipológico, eles ainda vêm sendo utilizados até hoje, né? O espécime tipo, como eu disse, o holótipos e o grupo de parátipos dessa espécie, eles ainda são depositados em museu, então sempre que você vê uma espécie descrita lá, em algum lugar vai ter depositado o holótipo dessa espécie, né? E é o indivíduo ali, o holótipo, que carrega formalmente o nome da espécie. Então, essa parte do conceito tipológico, ela ainda é muito utilizada, embora o conceito ele está caindo em desuso, mas esse fato de ser identificado um holótipo e ele ser depositado em museu, isso ainda vem sendo utilizado com frequência. Depois nós temos o conceito biológico de espécie, né? O conceito biológico talvez seja o mais popular aí, o que se
popularizou muito rápido aí entre os biólogos, foi o conceito mais utilizado durante muito tempo e muitos biólogos ainda utilizam esse conceito até hoje. E ele diz o seguinte: ele diz que uma espécie é uma comunidade reprodutiva de populações, e essas populações são isoladas reprodutivamente de outras, que ocupam um nicho específico da natureza. Então, olha só, já entra o conceito reprodutivo aqui, eles já colocam que além da morfologia, tem que ter uma obrigatoriedade reprodutiva, e então os indivíduos da mesma espécie, eles são uma população intercruzante, então o indivíduo da mesma espécie, ele copula com o indivíduo da mesma espécie lá, e ele é capaz de gerar um descendente comum, um descendente fértil. Se esse descendente ele não for fértil, já não entra dentro do conceito biológico de espécie. E ainda, ele coloca uma parte ecológica nesse conceito, né? Dobzhansky e Mayer são biólogos aí famosíssimos pelo conceito de espécie. E eles dizem ainda que esse conceito, eles ocupam um nicho específico na natureza. Ou seja, além das características morfológicas e reprodutivas, eles também têm características ecológicas similares. Então, esse conceito se popularizou bastante aí, foi muito utilizado, porém ele recebeu algumas críticas. Então vamos lá ver por que esse conceito recebeu críticas. Primeiro, ele não tem uma dimensão temporal explícita. Como assim? Isso significa que as espécies dentro desse conceito, né, se a gente for observar somente a comunidade reprodutiva e as características ecológicas, eu não consigo ver ao longo do tempo como foi que essa espécie se tornou aquela espécie. Então não tem uma dimensão temporal explícita, né? Além disso, dentro desse conceito, não tem como eu definir assim, bom, quanto é o grau de isolamento reprodutivo? Porque para algumas espécies, se você for lá e fazer uma inseminação artificial nessa espécie, ela vai gerar um outro indivíduo híbrido, e esse indivíduo híbrido, ele muitas vezes ele é reprodutivamente ativo, ele é fértil. Então não tem muito consenso quando eles tentam definir qual o grau de isolamento reprodutivo. Será que é muito isolamento reprodutivo? Será que é pouco? Né? Tem espécies que é totalmente isolamento reprodutivo. Elas não conseguem nem copular, o indivíduo, o óvulo, ele nem se desenvolve. Em muitos o óvulo se desenvolve, mas o indivíduo não é fértil. Em outros o indivíduo ele até é fértil, mas aí acaba tendo divergências porque eles não conseguiam copular normalmente. Então, ele acaba tendo essas controvérsias aí. Além disso, esse conceito ele nega a existência de espécies com reprodução assexuada. Então pensa, né? Lembra dos rotíferos bideloidídeos, ou até mesmo de muitos escorpiões aí, são espécies que têm reprodução assexuada. Beleza, se a espécie só tem reprodução assexuada, então como que vai ter uma comunidade reprodutiva se os indivíduos eles não precisam cruzar entre si? Então será que você exclui essas espécies aí e não consideram elas como espécies nenhuma, né? Aí isso acabou sendo um problema. Depois, então, você tem aí, né, uma aplicação de como seria esse conceito biológico de espécie. Então, você tem o alce fêmea, o alce macho aí na ponta, o filhote ele é fértil, ou seja, então é uma espécie. Você tem a égua e você tem o jumento, eles podem cruzar lá e o indivíduo lá vai ser a mula ou o burro. E no caso, eles não são férteis. E logo, pelo conceito biológico de espécie, o burro não é uma espécie. Estão entendendo aí onde vai o conceito biológico de espécie? Quando cair alguma questão aí, você tiver que analisar alguma afirmativa, se tiver reprodução intercruzante aí e a espécie ou não vai depender se é fértil ou não, pode assinalar que com certeza é conceito biológico de espécie. Além disso, o conceito evolutivo e de coesão é o que está ganhando mais força atualmente, né? Que os ecólogos estão gostando mais, muitos biólogos eles estão aceitando mais, né? Ele foi cunhado aí primeiramente por George Gaylord Simpson, que foi um cientista aí evolutivo muito conceituado, e ele dizia que uma espécie é uma linhagem única de uma população. Olha só, já apareceu o termo linhagem aí, né? Uma coisa que não aparecia nos conceitos anteriores. Então percebam que dentro desse conceito aí você já engloba o conceito histórico, o conceito temporal, porque você aborda uma linhagem, você não aborda características atuais, características que são observadas naquele momento. Aqui a gente leva em consideração também a história evolutiva dessa espécie. Então, ela é uma espécie, uma linhagem única de populações ancestrais e descendentes que mantém sua entidade separada de outras linhagens
linhagens, ou seja, olha só, a identidade dessa linhagem, ela é separada de outras linhagens. Não está falando nada aqui que tem o isolamento reprodutivo, mas você tem, de alguma forma, você tem as linhagens separadas, você tem alguma separação filogenética aí, e elas também têm suas próprias tendências evolutivas e destino histórico, ou seja, você pegou a parte anterior a essa espécie, a história ancestral dessa espécie, e dentro desse conceito a gente acaba englobando também a garantia de que cada espécie ela tem o seu próprio destino evolutivo. Então, olha que legal o conceito evolutivo de espécie. Ele engloba passado, presente e futuro. Tudo isso considerando as linhagens. Então, ele é um conceito que pode abranger aí tanto as espécies partenogenéticas, eles podem abranger também as espécies fósseis, que é uma coisa que eu não falei no conceito passado, né? Mas se uma espécie ela é um fóssil, não existe mais, como que eu vou fazer o cruzamento para ver se é fértil ou não? Não dá, né? E dentro do conceito evolutivo a gente já consegue incorporar esse conceito aí, o conceito evolutivo de coesão. Porém, ainda faltava uma coisinha para esse conceito evolutivo de coesão para ele ficar completo. Existia a necessidade de tornar explícita que as populações de uma espécie elas evoluem como uma unidade geneticamente coesiva por meio de seleção natural e da deriva genética. O que está querendo dizer isso daí, né? Apesar do conceito evolutivo ele englobar passado, presente e futuro, precisava deixar um pouco mais explícito, porque isso já estava subentendido, né? Mas precisava deixar um pouquinho mais explícito para não ter dupla interpretação aí de que cada linhagem evolutiva ela se mantém coesa dentro da sua morfologia. Quer dizer o seguinte, né? Quer dizer, se um pavão cruzar lá com uma pavoa, o filhotinho dos dois vai nascer alguma coisa muito parecida com o pai e com a mãe. Não vai nascer, por exemplo, algo parecido aí com uma pomba ou com um avestruz, porque você tem uma linhagem coesiva por meio de seleção natural. Então, os fenótipos ali e obviamente provenientes dos genótipos, eles são coesos, né? Eles mantêm aí certa coesão. Daí Alan Templeton, ele complementou o conceito evolutivo, não descartou, mas ele complementou. Ele disse que ainda uma espécie ela também é uma população mais inclusiva de indivíduos que apresentam potencial para coesão fenotípica. Olha o termo fenótipo aparecendo aí, através de mecanismos intrínsecos de coesão. Os genes deles, eles são compatíveis. Logicamente que não vai ser compatível com uma espécie aí muito diferente. Então você tem certa coesão fenotípica aqui dentro desse conceito evolutivo de coesão, que são dois conceitos aí que andam juntinhos. E temos aí um conceito ainda mais novo, né, um conceito que mais recente entre todos eles, que é o conceito filogenético de espécie. Ele é um conceito um pouco mais radical. Eu chamo esse conceito de mais radical porque é o seguinte, ele diz que uma espécie ele é um agrupamento irredutível. Ou seja, não tem nada, não tem a mínima coisinha que eu possa gerar dúvidas ali que uma espécie ela pode ser considerada como uma outra espécie. Então, Joel Kraft, ele diz que de acordo com o conceito filogenético de espécie, ela é um agrupamento irredutível, também pode ser chamado de um agrupamento basal de organismos diagnosticamente distintos de outros grupos semelhantes. Então, mesmo que você tenha aí grupos bastante semelhantes aí, ele é um agrupamento irredutível, né? Não tem o que eu falar assim que aquilo é diferente de outra linhagem, no qual existe um padrão parental de ancestralidade e descendência. Olha só, esse conceito ele também engloba passado, presente e futuro. Porém, ele é um pouco mais radical no sentido de que se alguns indivíduos aí eles têm alguma diferençazinha, talvez aquilo já não seja só uma espécie, já pode ser mais de uma espécie. Então, de acordo com esse conceito, as espécies não têm nenhuma ramificação detectável. O que no conceito anterior eu poderia considerar assim, bom, essa espécie aqui, esses indivíduos eles são da mesma espécie, porém tais populações têm algumas características ali que elas são um pouquinho diferentes das outras populações. Dentro desse conceito, não. Dentro desse conceito seriam duas espécies diferentes. Desde que cada população tivesse uma diferençazinha que fosse, aquela outra população já seria considerado aí uma espécie diferente. Então, por isso que ela é um agrupamento irredutível. Eu olho para aquilo e eu não consigo separar de jeito nenhum, não consigo ver diferenças entre os indivíduos daquela espécie. Então, muitos definem também como menores agrupamentos de organismos que sofrem mudança evolutiva independente. Então, o conceito ele deriva do conceito evolutivo de espécie. Só que muitos taxonomistas eles consideram esse conceito impraticável, né? Ele é considerado ideal pela cladística, porém para os taxonomistas ele é impraticável, porque
porque afinal de contas, diferenças populacionais existem entre os indivíduos da mesma espécie, e é muito difícil a gente distinguir até que ponto isso é irredutível, até que ponto eu posso falar assim, não, uma diferença mínima dessa eu já considero outra espécie. Fica um pouco subjetivo, né? Até mesmo na nossa espécie, nós temos muitas diferenças, muitas variações fenotípicas, e mesmo assim nós somos considerados a mesma espécie. Então o conceito filogenético, muitas vezes, ele é um pouco impraticável, até porque na evolução, se a gente for considerar a evolução, não existe um ponto ali, um ponto marcado em que, se a gente for considerar que os indivíduos eles geram descendentes, não existe um ponto marcado, por exemplo, em que um dinossauro ele bota um ovo e do ovo sai uma ave, né? Isso não, de um ovo de um dinossauro saiu outro dinossauro, e dos dinossauros seguintes saíram outros dinossauros, e eles foram se modificando sempre muito próximos aos seus ancestrais. Então não existe assim um marco para falar assim, bom, a partir daqui virou outra espécie dentro da linha evolutiva. E além disso, sobre esse conceito também, o único que garante unidades monofiléticas da espécie. Sim, né, em teoria, é o único conceito que garante, afirma com certeza que cada espécie é uma unidade monofilética. Porém, na prática, isso é muito difícil de ser identificado. Então, por isso que o conceito filogenético, ele, embora seja mais novo, ele não tem muita força aí entre os ecólogos. Como eu disse, o conceito mais correto dentro do ponto de vista ecológico é o conceito evolutivo e de coesão. Porém, né, os biólogos, ao invés deles aceitarem um conceito ou outro conceito, os biólogos eles adotam critérios para definir uma espécie. Então, existem 3 critérios, como eu disse, eu ia falar agora no final da aula. Então, são 3 critérios que definem uma espécie. O primeiro critério é a descendência comum, né? Muito parecido com aquele do conceito biológico de espécie, que é um critério central para todos os conceitos modernos de espécie. Todos os conceitos, o evolutivo, de coesão, o filogenético, o biológico, todos eles abordam esse critério, que é o critério da descendência comum. A ancestralidade de uma população ancestral comum, não necessariamente no mesmo par de pais. Ou seja, olha essa imagem aí, né? Você tem muitos pares de pais e você tem linhagens diferentes. Não foi um único casal ali que gerou uma espécie diferente. Não. Olha o critério da descendência comum aí. Cada bolinha dessa é um casalzinho e em algum momento se ramificou e tornou outra espécie aí. Então, não necessariamente o ancestral ele é um único par de pais. E as espécies são entidades históricas, sim, como eu disse, vai englobar o passado, o presente e o futuro. Então, são entidades históricas, elas carregam a mesma história evolutiva e carregarão o mesmo destino evolutivo também. Então, dentro desse critério, está abordando tudo isso. O segundo critério é que a espécie ela é o menor agrupamento distinto. Então, eles compartilham padrões de ancestralidade e descendência. Essa imagem está mostrando o seguinte: você tem 3 gerações aí, e olha como essas gerações elas são parecidas uma com a outra, né? Então, isso acontece com as espécies também. Quando você tem uma espécie, provavelmente os ancestrais, os indivíduos atuais e os descendentes, eles serão muito parecidos, eles terão fenótipos aí muito parecidos. Então, você tem padrões de ancestralidade e descendência também. Esse é o segundo critério. E o terceiro critério também provém do conceito biológico de espécie, que é a comunidade reprodutiva. Então, uma comunidade reprodutiva, ela exclui membros de outras espécies. Então, de alguma forma, acontece um isolamento reprodutivo aí que vai, de certa forma, separar uma espécie da outra. Então, percebam que não existe, dentro daqueles conceitos, o que mais se aproxima desses 3 critérios é o conceito evolutivo e de coesão, né? Ele está de acordo aí, ele bate com esses 3 critérios todos, porém quando um biólogo, um taxonomista vai olhar para um animal ou uma planta e falar assim, não, isso aqui é uma espécie diferente, ele vai levar em consideração esses 3 critérios. Então percebam que o conceito de espécie ele é muito amplo e ele é muito complexo, e não tem como eu falar assim, ó, tal coisa é uma espécie em uma única frase. Não, existem esses 3 critérios, se obedecerem os 3 critérios, a gente pode considerar sim uma espécie, e atualmente é assim que essas coisas vêm sendo feitas, né? Existem então as linhagens que pensam um pouquinho diferente, mas essa é a mais aceita de fato entre os biólogos. E aí, eu pergunto para vocês, né? Como surgem as espécies? Então, como surgem as espécies vão ser o tema da próxima aula de ecologia. Daqui uma semana eu vou mostrar para vocês como surgem as espécies. Vou dar uma aula de evolução aí e de surgimento das espécies para vocês. Então, se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam
Ativa o sininho para você ficar sabendo a hora que eu postar o outro vídeo, que surgimento das espécies aí é um assunto polêmico, dá muita briga aí, principalmente com a galera mais criacionista aí, mas é um assunto que não tem mais como a gente negar, né? Evolução é uma coisa já inegável, é cientificamente comprovada, então só nega quem não quer acreditar porque não quer mesmo, porque embasamento para não acreditar as pessoas não têm. Então, evolução, ela é real sim e ela acontece. Então, se inscreva no canal, ative o sininho. E agora eu vou dar a dica que eu falei para vocês que eu ia dar, obviamente, né? Como então que esse conceito de espécie ele pode servir para uma atuação do biólogo? Existe um ramo de atuação do biólogo que é o licenciamento ambiental. E dentro do licenciamento ambiental existe uma etapa que é a etapa de monitoramento, seja monitoramento de fauna, monitoramento de flora, que nada mais é do que você identificar as espécies que estão ocorrendo naquele lugar e saber se essas espécies elas estão sofrendo algum problema, se elas estão indo bem, se elas estão indo mal, você fazer o monitoramento. Para fazer o monitoramento, você precisa saber identificar as espécies. E como você vai saber identificar as espécies? Se especializando em um determinado grupo de espécies. Eu tenho aqui um exemplo de um curso de identificação de plantas. Olha que legal você conseguir fazer monitoramento de flora aí. Então, no link na descrição desse vídeo, tem um link para um curso de identificação de plantas aí, um curso muito legal de um profissional extremamente competente. E além desse curso, é claro, tem um link aí para cursos na área ambiental, porque não adianta nada a gente conhecer as espécies se a gente não entender como é aquele ambiente. Então vai estar o link para o meu curso de biologia marinha, tem um link aí para vários cursos na área de licenciamento ambiental, na área ambiental, né? Vai estar escrito assim, cursos na área ambiental. E daí você vai ver que tem um monte lá para você fazer, para você bombar o seu currículo e não ficar desempregado, como eu disse, né? Tem um vídeo aí, vai aparecer o card aí em cima, que é um vídeo onde eu falo assim, ó, quanto ganha um biólogo. E eu mostro para vocês várias áreas aí que o biólogo nem sempre ele ganha mal. Muitos biólogos são muito bem pagos aí. Beleza, gente? O vídeo tá ficando um pouquinho longo. Abraço para todo mundo e bom estudo.